Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. Três pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse e o assunto de hoje é o cotidiano da mulher cadeirante. Você já parou para pensar sobre isso? Ainda não? Então não saia daí porque o triálogo está começando agora. Ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, a cadeira de rodas não é uma prisão. Muitas pessoas reinventam a própria existência a partir do momento em que se tornam cadeirantes. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o cotidiano das mulheres cadeirantes, eu trago aqui duas meninas sensacionais. Vocês vão conhecer a história da Renata e também a história da Lara. Só que antes da gente começar a trialogar, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Quando eu tinha 15 anos, eu estava indo para um sítio com um grupo de amigos e na descida de um morro eu acabei batendo num barranco, de bicicleta e fraturei três vértebras da coluna, perfurei o pulmão e quebrei costela. E com isso fiquei paraplégica a partir disso. Receber a notícia de que não poderia andar aos 15 anos de idade poderia trazer traumas não só físicos como psicológicos para o resto da vida. Mas Camila não foi assim. Ela levantou a cabeça e seguiu adiante. Passou por todos os obstáculos com as rodas de sua cadeira como se fosse um trator. Mora sozinha, não tem empregada e todas as tarefas de casa é ela quem faz. Modelo, psicóloga e bancária, ela conta que não tem motivos para se lamentar, só para agradecer. Primeiramente de Deus, sem dúvidas, porque assim, em cada detalhe da minha vida eu vejo Deus, providenciando tudo. Da minha família que deixou tudo para cuidar de mim, para estar do meu lado, sempre me apoiando, sempre me incentivando em tudo. E dos meus amigos, eu penso assim que Deus faz tudo certo mesmo, porque o fardo, claro, é muito grande, só que Ele coloca pessoas no meu dia a dia que me ajudam a carregar, então com certeza fica mais fácil. O segredo para tanta força é fácil e pode ser usado por muitos que fazem de um pequeno problema desculpa para não seguir adiante. Problema todo mundo tem, Só que a gente tem o costume de achar que o nosso problema é sempre maior que o dos outros. Então acho que a gente tem que parar um pouco para pensar, parar de pedir um pouco e começar a agradecer mais pelas coisas que a gente tem. Eu acho assim, eu poderia estar deitado numa cama hoje sendo vítima, Poderia me esconder atrás da cadeira. Mas eu acho que eu acabei escondendo a cadeira. Já tive bastante obstáculos, só que, graças a Deus, sempre tive muita força para superar todos. Então, me considero uma vencedora, apesar de estar na cadeira. Então, pelo vídeo, a gente tem a clara percepção de que a vida, ao invés de terminar a partir da cadeira, ela pode recomeçar, ganhar um novo significado e, às vezes, um significado ainda mais amplo do que existia anteriormente, Eu queria saber de vocês, assim... No seu caso, você sempre teve a cadeira como companheira, sempre, não é isso, Lara? Sempre. Eu nasci com mielo meningoncele e eu tenho a minha vida dentro, não só dentro da cadeira, eu dou alguns passos com o andador também, sim. Eu consigo dar alguns passos segurando em alguns móveis e eu tenho, assim, eu uso a cadeira por mais em lugares mais longos, shoppings, em lugares mais, em festas. Baladas, Em baladas também. E o andador eu uso mais em casa, sim. Na casa dos outros também, quando não tem muito espaço para cadeira, eu levo ele também. Mas a maioria das vezes, a minha vida é dentro da cadeira mesmo. E quando a cadeira começou a fazer parte do seu cotidiano? Então, a cadeira começou em 2009, Eu fiquei um ano em tratamento, porque eu tive uma má formação arteriovenosa medular, demorou a saber que era realmente isso, foi só na cirurgia. E aí, depois de muito tempo acamada, aí eu fui fazer a reabilitação no SARA, aí eu passei a usar a cadeira de rodas para todos os lugares, dentro de casa, para pequenas ou longas distâncias. Ela é totalmente minha companheira do dia a dia. Sim. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 34. 34 e você passou a conviver com cadeira a partir dos 20 e poucos?
que até perdi as contas já. De tão íntima que ela está do seu cotidiano, né? Isso. Na verdade. Algumas pessoas, eu chamei especificamente a Lara para poder participar desse papo com a gente aqui, porque a Lara rompe com esse estereótipo, ou seja, as pessoas têm uma ideia de que a cadeira, a pessoa que está na cadeira, ela está triste, está abatida, limitador, né? É um limitador e que não tem possibilidade. E a Lara convive em ambientes festivos, ambientes acadêmicos. Como que você percebe a reação das pessoas, Lara, a tua presença e essa sua convicção em ser feliz? Fábio, olha só, a gente não pode tirar que a sociedade ela é preconceituosa. E isso é generalizado. Quando eu vou para, vamos supor, vou colocar o exemplo do shopping. Toda vez que eu vou no shopping, eu tenho olhares. As pessoas olham, têm curiosidade, ou por curiosidade, ou por ser diferente, também, né? ou admiração, né? E isso me incomoda, não vou mentir, isso me incomoda, mas não é aquele negócio de eu ficar chateada, de me tocar mesmo. E de te impedir de sair, né? Exatamente, isso não me impede. O meu pensamento é o seguinte: estão me olhando? Estão me achando bonita? Deixa eu olhar. Entendeu? Estão me achando bonita? Deixa eu olhar. Eu sempre coloco uma piada na frente das coisas, né? Porque se você não levar a vida a vida mais alegre, assim, você só vai ficar na cadeira e ou vai ficar dentro de casa pensando eu sou o coitado e não vai ter uma vida fora. Não vai conhecer pessoas, não vai ter um vínculo de amizade. Tanto que o cadeirante, ele não tem um vínculo de amizade muito grande. Isso, eu vivo isso. Um círculo de amizade, você diz. Um vínculo mesmo de amigos, de verdade, né? De pegar para sair e tal, por esse motivo. De a pessoa assim, poxa, como é que eu vou ajudar ela? Entendeu? Um empecilho, né? Não Exatamente. Você, para fugir um pouco disso, né, Renata, você já tirou sua carteira de motorista, já está caindo na estrada? Mais ou menos, né? Foi uma luta primeiro, né? Tirar a carteira, não por conta de não ter habilidade na direção, né? Por alguns problemas, né? Na legislação, a gente estava sem médico no Detran e tal. Mas aí consegui. Aí depois eu falei assim, agora, né? Tenho a carteira e graças a Deus, recentemente a gente adquiriu o carro, né? Mas aí você se põe naquela situação, né? Você tem a carteira, você tem o carro, agora você precisa dirigir. E aí eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? Agora eu tenho que ir, né? E aí todo dia aquele nervosismo, né? Principalmente porque eu sou muito perfeccionista, né? Então eu quero fazer tudo certinho. E o trânsito não te permite, assim, ser certinho o tempo todo, porque é alguém que te fecha, ou então você que... prova que você faz tudo certinho. Pois é, eu ouvia isso do meu tio, né? Vai se preparando, porque isso daí, né, muda um pouquinho depois que você pega a carteira e vai pro trânsito, né? Porque quando você tá aprendendo, você tem lá aquela faixa dizendo que você tá tendo aula. Depois não tem mais. Esses dias me marcaram no Instagram e colocaram assim, coloca aquela frase assim, calma, sou recém-habilitada. Eu falei, obrigada pela dica. E essa questão de... A minha esposa, por exemplo, ela tirou carteira, ficou mais de 10 anos sem dirigir, e o argumento que a fez ter a coragem de ir pro trânsito foi a lei seca. Eu falei assim, vamos tomar a minha carteira, vai ficar os dois sem carro. O que você vai fazer agora? Eu falei, então eu vou tentar. E começou a dirigir. Então, um medo todo mundo passa, eu passei, todo mundo passa um pouco por isso. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente daqui a pouco volta com mais diálogo. Não sai daí que o papo está muito bom. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre o cotidiano de mulheres cadeirantes. E a gente tem aqui a Renata e temos também a Lara. Eu queria saber o seguinte, Renata. Você
concluiu um curso de educação física, hoje atua também... Eu sou técnica judiciária, Técnica. Né, no Tribunal de Justiça e atuo na área de planejamento estratégico, de sustentabilidade e acessibilidade. Um pouquinho diferente, né, da minha formação. E o que você percebe? Você fez a sua faculdade, a Lara está fazendo. Como que as faculdades elas estão se preparando ou estão preparadas para receber o aluno cadeirante? Eu me formei na universidade pública, né? Sim. E a num realidade curso é um que pouco... trabalha, num curso que trabalha como filosofia a inclusão, né? A educação física. Isso. Então a gente tem duas situações. Primeiro, a estrutura física. Eu não tinha estrutura física pronta para me receber. Ela foi se adequando com o tempo e ainda assim eu também enfrentei outros tipos de dificuldade, né? Porque era o elevador que estava quebrado e a sala toda tinha que descer e isso gera um certo constrangimento no início. O bom é que eu tinha já colegas que abraçavam a causa, né? E aí, quando tinha algum constrangimento, falava assim, não, Renata, fica tranquila, não tem por que você ficar desse jeito. É só a troca de uma sala e tal. E então as pessoas começaram também, né, a se colocar no meu lugar. E também se educar, né, para essa realidade. Ou seja, o estudante de educação física, ele vai lidar com esse público também no cotidiano. Mas não é tão simples, né? Eu já cheguei em salas de aula, por exemplo, eu tinha uma optativa de dança, né? E de vôlei, por exemplo, e eu chegava na sala, aí o professor ficava com aquela cara de interrogação para mim, falava assim, e agora, o que eu faço? Eu falei, não sei, vamos fazer junto, mas eu não vou ficar sem fazer, né? Vamos aprender. E aí a gente foi construindo, trazendo novas possibilidades, mas sempre tem, né, uma barreira a ser quebrada, ou na estrutura física, ou na atitudinal. E a atitudinal é a mais difícil. Eu já tive situações também constrangedoras do professor me colocar numa situação de eu falar assim, não, isso não está acontecendo comigo. Por exemplo? Por conta dessa questão do elevador. O elevador está quebrado e o ar-condicionado da sala do térreo também está. E aí o professor, e eu, assim, cadeirante, toda vez que ele sai de casa para ir para algum lugar, ele faz uma rota. Por onde eu vou ter que passar? Vai ter banheiro? Eu vou conseguir chegar? Tudo isso a gente pensa. Então aquele dia eu tinha chegado tranquila, porque a aula ia ser no térreo, aí tá todo mundo assim na frente conversando, e de repente o professor chega assim para você e fala assim, a aula vai ser lá em cima, os meninos vão te carregar. Oi? Como assim? E aí foi uma situação muito constrangedora, e aí o bom dos meus colegas é que eles já tinham essa inclusão na prática. E eles falaram assim, não, professor, a gente vai ficar aqui embaixo com ar-condicionado, sem ar-condicionado, mas a Renata não precisa passar por essa situação. A Lara, você também teve problema na sua faculdade, não é? A minha faculdade, agora eu vou mudar, né? Mas aonde eu fazia, a minha sala era no térreo, pelo menos isso. Mas para chegar até lá, não tinha muita estrutura. Era uma rampa totalmente desnivelada para chegar até lá. E muita gente não me ajudava. Eu não tive sua sorte, Renata. Mas... Qual o curso? O curso Direito. Eu faço... Um outro curso que por filosofia também deveria... Eu faço faculdade de Direito, eu estou no 6º período. E por ali o pessoal não me ajudava. E poucas pessoas me ajudavam. Não vou falar em geral porque não existe tanta gente tão egoísta no mundo. Mas poucas pessoas me ajudavam. E teve, quando eu ficava de prova final, 2 vezes eu já passei por situações... 2 vezes não, só agora. Que eu fiquei de prova final desse período. E todas as provas foram no 2º andar. E tinha escada. Tipo, é como se você tivesse acabado de chegar na faculdade. Exatamente. Tinha escada. E eu passei por essa faculdade, eu fiquei ali 3 anos.
E tinha a escada. Aí eu fiquei assim, gente, como que eu vou fazer? Aí pegaram, tive que fazer prova isolada. Não que foi ruim, foi ótimo. Não deu pra colar de ninguém, olha só, deu um lado ruim. Infelizmente, né? Aí, mas eu fiz prova isolada, não gosto disso. Por quê? Não, né? Não, mas eu não faço isso não. Tá bom. Aí, né, aí fiz prova isolada na coordenação e eu tenho muita dificuldade de concentração. Um falatório dentro da coordenação. Eu falei, gente, oi, eu tô fazendo prova. Tipo, ainda não te deu condições. Vocês não me respeitaram pela escada. Pelo menos pode me respeitar e eu fazer prova. Aí, mas eu não podia falar nada, tive que ficar quieta, né? Porque o aluno não pode brigar com o leão, né? Como se fosse uma ovelha brigando com o leão. Não dá. Então, passei por essas situações também. Mas, de qualquer maneira, é interessante ressaltar que ela conseguiu se formar, você já está no sexto período. Eu vou me formar também, se Deus quiser. Vai se formar também. Se uma faculdade não atende esses pré-requisitos estruturais e atitudinais, entende? Existem outras que possam ter esse repertório, essa estrutura, ou adquirir também, porque eu acho que a inclusão ela educa as pessoas envolvidas também. A gente vai para um rápido intervalo. Agora que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conversar com a nossa consultora em programação neurolinguística e eu quero saber o que ela traz para a gente hoje, o que ela oferece para a gente de contribuição. Luísa, o que você traz de inspirador para a gente? Você já pensou na importância das perguntas? Existem perguntas que são muito poderosas. Você faz uma pergunta, com ela você é capaz de mudar o estado emocional de uma pessoa. Por exemplo, se uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu ando muito triste, e você pode acompanhar, acolher o que a pessoa está falando. Eu estou ouvindo você me dizer que você está triste. Eu estou curioso para saber em que você está acreditando quando você cria essa tristeza. Ou quem é esse você que está nutrindo esse sentimento? Esse tipo de pergunta, que nós chamamos de perguntas poderosas, ele muda o seu nível de consciência. Ao invés de você ficar experimentando aquele comportamento naquele ambiente, você vai para um nível maior e fica refletindo. Isso ajuda você a redirecionar suas ações. E você pode fazer essas perguntas para você também. Quem é esse você que está agindo dessa forma aí, nessa situação? Fica aí a dica de hoje. Faça mais perguntas para você mesmo e para o outro. Diagnosticar antes de consultar pode fazer toda a diferença. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre o cotidiano de mulheres cadeirantes. A gente tem a Renata, a gente tem a Lara aqui. E nesse bloco a gente vai para o melhor de três, que começa agora, logo depois dessa vinheta. Então vamos lá, primeiro eu quero que vocês escolham um dos três cadeirantes e me digam por que ele é especial para vocês. E eu vou dizer o meu também. Fernando Fernandes, Marcelo Rubens Paiva ou Herbert Viana? Por conta da canoagem, né, do caiaque, Fernando Fernandes. Fernando Fernandes. Você gosta de caiaque também, Sim, não é? sou apaixonada. Eu antes só ia pro mar, sempre fui apaixonada, só ia pra água e tal. E aí eu tive a felicidade de encontrar um amigo que me ensinou a andar de caiaque, né? Então a minha felicidade é acordar domingo cedinho com aquele sol, ou com a chuvinha também, Sim. E colocar o caiaque na água e remar. Tem muitas fotos no seu Instagram, né? No mar e tal. muitas. Bacana. Lara? Bom, eu ia pegar ele também, mas eu fico Não, com você o pode Herbert ir. Viana. Ela te divide com você. Verdade! Não, eu vou ficar com o Herbert Viana porque eu não sabia da história dele até o acidente. Quando eu soube da história dele, eu fiquei, gente, como? Não sei se vocês conhecem a história dele em si. Por que ele teve... Ele ia ficar tetra, né? Ele não ficou tetra porque quando ele estava em coma, os neurônios dele, como ele era músico, como ele
tinha aquela vida, né, toda assim, os neurônios dele não pararam de trabalhar. E começaram a desenvolver mesmo. E ajudaram a ele a ter os movimentos, ter os movimentos de volta dos braços, da mente também, e é por isso que ele ainda é um grande, pra mim, ele é um excelente. Por isso você fica cantando nos karaokês da vida. Exatamente. Eu vou ficar com o Marcelo Rubens Paiva, os dois são geniais, como vocês citaram aqui, mas o Marcelo Rubens Paiva é um autor que eu admiro desde a adolescência. O primeiro livro que eu li, gostei, foi Feliz Ano Velho, e depois eu fui lendo outras coisas dele, as crônicas, as colunas. Marcelo Rubens Paiva fica. Vamos para o próximo então, agora. Eu quero saber o seguinte, para a pessoa que é cadeirante, o que é mais importante para ela? Solidariedade, piedade ou protecionismo? A solidariedade. As outras eu não escolheria. Sim. Porque a gente não precisa de ficar sendo assistido, protegido numa redoma, né? A gente precisa ter os nossos direitos atendidos, né? A gente precisa conseguir chegar aos lugares, né? Precisa encontrar pessoas, ver pessoas, então, e quando as pessoas são solidárias, elas também se disponibilizam para o outro, né, para a conversa, para o diálogo, para o triálogo ou mais, né? Eu também fico com a solidariedade, apesar que, né, a sociedade ainda tem esse, como é que eu vou ajudar? Mas eu já ouvi muito falar que quando você tem uma pessoa já cadeirante dentro do seu vínculo, você já fica com você já tem a solidariedade dentro de você, porque você já está convivendo com aquilo. Então você já sabe como ajudar, você já sabe o que a pessoa está precisando, não tirando a parte da proteção. Você vai ajudar. E não é o ajudar por ajudar, né? É aquela coisa assim, de contribuir com ela, eu quero sair com ela, sim, eu quero, né? É uma vontade de estar junto, né? Não é uma coisa assim, só eu vou ali ajudar, empurrar e coitada, né? Não. Se doar aqui, né, a questão da piedade, ela é muitas vezes colocada como um sentimento positivo, mas é negativo. Piedade é um sentimento totalmente negativo, sabe? Ser solidário é uma coisa, por pena. A piedade você se coloca num lugar de superioridade, né? Que você está ajudando, né? Alguém que está numa situação tão ruim, né? Tanto que o pior sentimento que você pode ter pela outra pessoa é a pena. Sim. Né? E agora vamos pensar o seguinte, qual lugar é mais difícil para acessibilidade? Cinema, praia ou escola? Mais difícil é a praia, né? Você tem que... Porque a cadeira não vai... você não vai conseguir se deslocar com autonomia e segurança na areia, por exemplo. Você vai precisar de alguma estrutura para que isso aconteça. Isso a gente vai ter muito pontual no Brasil, por exemplo. A escola não, né? A gente já vê com muito tempo, né? Eles já estão desenvolvendo acessibilidade, a duras penas e tal. Mas eu vejo, pelo menos, né? Eu que sou apaixonada por praia, já aí tem gente que fala assim, não, eu te levo como, mas você vai junto, né? Sim. Mas a praia ainda é o lugar que tem menos acessibilidade, né? Que é o mais difícil. E a sua opinião, Lara? Cinema. Cinema? Cinema. Porque tem os assentos já, né? Mas os assentos, né? Você fica depois... Tem cinemas que até as primeiras fileiras você tem que assistir meio assim. Pois é. Só quem tá lá em cima mesmo que tem uma visão... Pois é. A gente fica bitolado naquilo ali, entendeu? Você só tem aqueles assentos, você não pode subir, você não pode fazer nada, entendeu? E pra mim, acho que foi semana passada, não lembro. Eu quis ir lá pra cima, meu amigo falou bem assim, Lara, bora? Você quer ir? Bora! Aí eu olhei assim e falei, gente, mas como? Aí ele, eu tô aqui, eu sou homem de leve. Aí eu fiquei meio assim... Mesmo eu tendo intimidade com ele, eu fiquei meio assim, falei, tá, então vamos. O cara
foi. Mas, tipo, não foi a acessibilidade que te proporcionou isso, né? Pois Alguém é. teve que te carregar e Pois tudo. Eu também fico com o cinema porque eu vi recentemente uma sala de cinema aqui da Grande Vitória que estava difícil para quem não era, para quem ficasse lá embaixo já estava ruim, sabe? Só quem estava muito em cima. Eles querem botar muita gente na mesma sala e acabam sacrificando o bem-estar de boa parte das pessoas. Quem é que cria mais dificuldade no cotidiano de vocês? O cidadão comum, o poder público ou a iniciativa privada? Tá, eu vou escolher o poder público porque tem essa questão da iniciativa de ter a licença, né, para o funcionamento dos estabelecimentos e tudo, e eu acho que o poder público ele demora demais para dar a licença e tudo. E Renata? Então, né, apesar de trabalhar com isso, eu tenho que concordar que o poder público é o que mais dificulta ainda. Acho que os nossos gestores ainda não entenderam a necessidade de agilizar o processo de acessibilidade. Uma vez eu já brinquei, né? Eu falei assim, gente, vocês têm uma fórmula aí para ficar um mês sem ir ao banheiro, para ficar esperando construir o banheiro, né? Porque é muito demorado isso, a gente precisa ter acesso e o poder público demora muito em todo o seu procedimento até entregar de fato ao cidadão, né? E, para fechar, uma questão de natureza cultural, eu gostaria que vocês avaliassem 3 grandes produtos da cultura brasileira e me dissessem qual é o mais expressivo, que mais identifica com vocês. Big Brother, A Fazenda ou The Voice? Tem que escolher, né? The Voice, assim, né? tá bom, The Voice. Renata, A você Fazenda tá pegando dos demais. Tempos de Brito Júnior. Renata, muito obrigado. Valeu mesmo, foi uma satisfação te conhecer e ter você aqui conversando com a gente, de coração. Lara, obrigado por dividir a sua experiência com os espectadores do Triálogo. E eu agradeço a você também que está até agora com a gente. Um forte abraço para você e até a próxima edição do Triálogo. Tchau!